livros da Bíblia têm uma sequência diferente, né? Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem de formas completamente distintas e por ordem distinta. Então um resolve contar primeiro que aconteceu X, depois Y, que tinha uma pessoa só, o outro decide contar que tinham duas, porque quando a pessoa não fala, você não é obrigado a dizer que ela estava ali. Então um falou, não, é melhor falar que estavam as duas, mesmo que uma não tenha falado. Então tem esses detalhezinhos que são diferentes, e a sequência com que eles escreveram, relatar e documentar o ensino de Jesus foi escolhida de forma proposital para essas 4 figuraças. Eles escolheram colocar as ordens da forma como estão, porque da forma como estão, elas vão ensinando sequencialmente o que a gente precisa aprender. Então cada livro, né, tem parábolas que estão em mais de um livro, em cada lugarzinho ela tem uma coisa especial para ensinar para a gente. Então isso só para você ter uma ideia do que são as parábolas, de qual é o peso, a importância que elas têm e como elas funcionam. O primeiro conjunto de parábolas que a gente vai aprender, eu já vou começar com um spoiler logo de cara, porque essa primeira live é para você aprender do que se tratam as parábolas. E a gente vai estudar a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que é um conjunto de 3 parábolas. E já para te mostrar de cara como se aplica isso que eu estava comentando agora com vocês, a gente já vai observar sobre essa ótica. Então, a dracma é uma moeda, a dracma foi perdida dentro da casa dessa mulher. A ovelha é um animal de bando, quando a ovelha se perde, ela se perde longe do bando, fora do bando, então a ovelha se perde fora, a dracma se perde dentro. E o filho pródigo e o irmão dele, um se perde dentro de casa e o outro se perde fora de casa. E aí Jesus vai ensinando um jogo muito inteligente de palavras e de figuras que cria um enigma absolutamente apaixonante e te ensinam princípios e valores lindíssimos do reino de Deus de uma maneira super confortável de aprender, super interessante de aprender e que prendem muito a atenção, porque você vai cavar ali cada detalhe, você vai procurar entender o que aconteceu de diferente, o que quer dizer cada uma das coisas, como elas se conectam no final e o que você pode aprender com isso. Então vamos lá para a gente entender as 3 parábolas. Só para a gente ganhar tempo, não vamos ler os textos das parábolas, tá? Isso está em Lucas 15, começa com a ovelha perdida, e é bem rapidinho, né? Jesus ensinando isso bem rápido. Uma ovelha se perde de outras 99 ovelhas e o pastor vai, acha essa ovelha, coloca ela nos ombros e traz essa ovelha de volta. A hora que ele chega de volta, ele avisa todo mundo, ele faz uma festa e ele comemora essa ovelha que estava perdida e foi achada. E aí Jesus termina dizendo que existe uma festa por uma ovelha que estava perdida e foi achada, muito mais do que existe alegria por 99 que não precisam de arrependimento. Jesus estava falando dos 99 como os religiosos, os fariseus, os saduceus, etc. E a ovelha perdida, aqueles que estavam buscando se arrepender. Uma coisa que eu faço que me ajuda a entender é ler um capítulo antes da parábola e um capítulo depois para entender o que estava acontecendo ali no contexto dessa parábola. Quando a gente vem para a parábola da ovelha, a gente vê que estava juntando publicanos e pecadores para ouvir Jesus, que eram as ovelhas que se arrependeriam, e estavam juntando os fariseus para criticar Jesus, que eram as 99 ovelhas que não queriam se arrepender. Então Jesus está usando um questionamento dos fariseus, que é o que começa essa parábola. Eles falam, mas esse cara senta com publicanos e pecadores. Então Jesus fala, então eu vou te propor um enigma para falar a respeito disso. Então eu vou te propor uma parábola para a gente pensar a respeito disso. E aí Jesus conta essa parábola. O que nós podemos aprender com essa parábola? Primeira coisa, a ovelha é um animal de bando e o bando é um sinal de proteção para a ovelha. Significa que espiritualmente falando, nós estamos protegidos pela vida em comunidade, não só pelo cuidado do pastor, como também pelo cuidado das ovelhas. Um fato interessantíssimo que eu descobri esses dias, meu pai é farmacêutico, ele falou, olha, isso tanto é verdade no espiritual quanto no natural, porque a gordura da ovelha ajuda a curar a outra ovelha, tanto que isso é manipulado, você tem remédios à base de gordura de ovelha, e eu achei assim incrível. A ovelha
ela sabe que não deveria sair, mas mesmo assim ela sai. Isso fala do coração dividido que nos leva a se afastar de Deus. A ovelha, ela não tem noção do perigo, embora seja um animal muito doce e frágil. Eu amo quando Jesus nos chama de ovelha, porque ele nos mostra como ele nos vê, com doçura, né, com dependência, como quem não de fato entende, né, os perigos espirituais que estão nos rodeando, e como alguém que cuida como um petzinho, com o maior carinho e o maior cuidado do universo. Então a ovelha, ela não tem noção do perigo, embora ela seja doce, ela é muito frágil, ela não tem um sistema de defesa. Então essa proteção do pastor, que identifica quando a ovelha viaja na maionese e foge, ele vai lá nos buscar. Quem é que nos convence nessa volta? Quem é que nos convence para essa volta? É o Espírito Santo que convence do pecado. Então também está falando a respeito do Espírito Santo. O outro aspecto dessa parábola é que ele leva nos ombros nesse caminho de volta, ou seja, a parte mais difícil é ele quem faz, né? O maior peso é ele quem carrega, né? Outra questão, ele avisa todo mundo, ele está muito afim de que todo mundo saiba que aquilo que para ele tinha um valor inestimável, ele de fato não perdeu, mas que ele conseguiu trazer de volta. Isso fala da alegria da salvação e da alegria do arrependimento no coração de Deus. E a festa é uma coisa que... aí vem a parte engraçada, né? Quando você olha para essa pessoa, você olha para essa mulher, ela é a mulher mais frágil que se pode imaginar socialmente falando. Ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem nada e quase ninguém, né? Quando ela está em apuros, ela não tem a quem recorrer, né? Ela chama as amigas quando ela vai festejar, ou seja, não tinha marido, não tinha filhos. Então ela ou era uma viúva que ficou também sem os filhos, a exemplo da história lá de Ruth e sua sogra, ou ela de fato nem casou e não tinha ninguém. Então uma figura de extrema fragilidade, né? E aí ela perde essa dracma, que é um valor de um dia de trabalho, e depois ela reúne as amigas e faz uma festa para comemorar que achou aquele valor que estava perdido. Deixa eu só colocar um detalhe. Então, como ela faz a festa? Como você faria essa festa? Você compraria um bolo e faria essa festa, né? Você compraria aquele kit de festa, que é um bolo, um cento de salgado, um cento de doce e 2 refrigerantes, e faria uma festa. Então, você gastaria, vamos dizer que ela perdeu R$100, você gastaria R$250 para fazer uma festa e comemorar. Então, além de não estar falando de dinheiro, não está falando a respeito de administração, de dinheiro e etc. Né? É engraçado que Jesus conta uma história de uma mulher super sensível, uma mulher super pobre, uma mulher super dependente, uma mulher que não tem nada e nem ninguém, e que ela tem um grande problema, ela perdeu R$100. E aí quando ela decide resolver aquele problema, ela enfim encontra aqueles R$100 e ela faz uma festa de R$250 para comemorar que achou aqueles R$100. Então ele está usando o exagero para trazer uma questão de humor. Rodrigo, como é que você interpreta isso? Por causa do exagero, que é um ingrediente que você vai achar muito no humor, e por causa das crianças, né? A gente olha para uma história dessa e de pronto a gente não entende. Mas as crianças entendiam, os adultos comentavam com as crianças do que se tratava, e essa piadoca elas entendiam. É por isso que as crianças estavam sempre perto de Jesus. Porque ele fazia também curas e milagres, porque ele era o cara da época, mas também porque ele era extremamente amável, extremamente agradável e engraçado. Criança gosta de gente engraçada.